Estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta? E quando paras, percebes que não tens criado tempo para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Eu sou a Tita, durante anos vivi insegura, mas fingia que estava tudo bem. Até que percebi que podia mudar a forma como eu pensava e agia, e ao alinhar isso com a palavra de Deus, a minha vida e a minha autoestima transformaram-se. E é isso que eu te vou ensinar aqui, a reconheceres o teu valor, a confiar nas tuas decisões e a viveres com mais paz. Sabias que eu tenho um grupo no Facebook? Autoestima Mulheres 40+, um espaço seguro com encorajamento e exercícios práticos para te ajudar a sair do automático e a ganhar mais clareza e confiança. Autoestima Mulheres 40+, no Facebook. O link está na descrição do episódio. O meu corpo estava completamente em tensão, da cabeça aos pés, e eu nem me apercebia. A parte que gritava mais era a cervical, mas se eu fosse completamente honesta, o meu corpo já estava a viver em tensão há meses e meses, ou talvez anos. E o que é mais assustador? Eu achava normal viver assim. Será que o teu corpo também anda a gritar por ajuda e tu estás a fazer de conta que não o ouves? Neste episódio eu vou partilhar contigo o que eu aprendi quando finalmente decidi ouvir o meu corpo e cuidar dele com mais carinho. Vamos falar sobre o porquê que nós estamos a normalizar viver em tensão, os sinais que o corpo nos dá antes de chegar ao limite e como respeitar o teu corpo também pode ser uma expressão de amor próprio. No outro dia eu fui lanchar com uma amiga minha e ela comentou comigo que tinha ido de manhã ao osteopata e é tão engraçado como Deus muitas vezes usa pessoas para nos lembrar de coisas que nós já sabemos que precisamos de fazer, mas que por algum motivo nós continuamos a ignorar. E neste caso, no meu caso, foi o osteopata que eu gostava de ter marcado há vários meses. Eu tinha dado um jeito no braço a jogar golfe há algum tempo e de repente, quando eu me apercebia, quando pegava em alguma coisa, de vez em quando aquele braço doía-me. Mas como só me doía às vezes, eu fiz o que a maior parte de nós fazemos. Eu fui deixando de andar. E eu lembro-me de dizer, eu preciso mesmo de tratar disto, agora é que vai ser. E eu marquei. Mas se eu for completamente sincera contigo, o braço nem era o meu maior problema, porque eu já tinha sentido o meu corpo a viver em tensão. A minha cervical parecia pedra, eu estava sempre com a minha mão aqui na cervical, sempre a tentar fazer massagens, porque as costas estavam sempre tensas, estava sempre a tentar alongar a minha postura. E eu já vivia assim há tanto tempo que eu comecei a achar que isto era normal. E eu acredito que este é o primeiro alerta que o corpo nos dá. Nós começamos a habituar-nos a viver nesta tensão. A maior parte de nós nunca foi ensinado a verdadeiramente parar e a respeitar o corpo. Então nós habituamos a fazer sempre a mesma coisa. Mais uma hora no trabalho, mais um esforço no computador, mais um dia sem descansar, mais uma ajuda de última hora e nós dizemos sempre a mesma coisa. Depois eu paro, quando eu tiver férias eu descanso. Só que esse depois, ele fica tão lá à frente que muitas vezes quando damos por isso já é tarde. E quando finalmente eu fui ao osteopata, houve uma coisa que me marcou muito. Enquanto ele olhava para mim e analisava o meu corpo, e eu não vou entrar aqui em pormenores porque realmente não vale a pena, ele explicou-me que várias partes do meu corpo estavam inflamadas. Porquê? Porque tinham estado em tensão. Não era só a cervical, não era só o braço, o meu corpo inteiro estava a pedir ajuda há muito tempo. E eu, mesmo tendo percebido isso, inconscientemente eu não me tinha percebido que era tão grave. E porquê que eu não me apercebia? Porque eu peguei nessas situações, nessas tensões no meu corpo que começaram pequenas e eu comecei a tratá-las como se elas fossem agora, entre aspas, o meu normal. E isso é muito perigoso, porque aquilo que começa como algo pontual, aos poucos vai se tornando recorrente.
E quando isso se torna recorrente, nós começamos a achar que faz parte da nossa vida. Por exemplo, no dia a seguir à sessão, eu percebi algo muito importante em relação à minha respiração. Eu estava a respirar, finalmente eu estava a respirar bem. Ou seja, eu não sabia que até então eu estava a respirar tão mal. E como eu tive um episódio de sinusite também há pouco tempo, e entretanto melhorei um pouco, eu achei que a minha respiração já estava completamente tratada, resolvida. Só que não estava. E quando é que eu percebi isso? Quando finalmente eu voltei a respirar normalmente. E foi aí que eu percebi o quanto a minha respiração estava afetada. Porque eu já achava normal andar congestionada, eu já achava normal respirar mal. Era o meu novo, entre aspas, eu. Eu já vivia cansada, com essa tensão no meu corpo, e isso também se tinha tornado o meu habitual. E foi aí que eu entendi uma mensagem muito forte. Nós normalizamos os sinais do nosso corpo durante tanto tempo que nós deixamos de os ouvir. E porquê é que nós fazemos isso? Porque a maior parte de nós nunca foi ensinada a olhar para dentro, para olhar para as nossas emoções, a cuidar de nós e, neste caso, a ouvir o nosso corpo. E o nosso corpo não está contra nós. Ele é nosso amigo e ele está constantemente a dizer-nos: olha aqui, cuida disto, descansa um bocadinho. E eu apanhei-me exatamente aqui. Eu que falo tanto sobre autoestima e amor próprio, eu percebi que não estava a cuidar com estima o meu corpo. Eu não estava a ouvi-lo. Eu estava a ignorar os seus limites. Então, eu decidi que a partir de agora, cuidar do meu corpo desta forma também será uma expressão do meu amor próprio. Eu não vou esperar chegar outra vez ao limite, estar cheia de dores, para voltar a cuidar de mim. Porque muitas vezes nós achamos que parar ou brandar é fraqueza, mas a maior parte das vezes não é fraqueza. É respeito, é autorrespeito, é ouvir o teu corpo, é obedeceres ao que ele te está a pedir. Então, bora lá ao nosso desafio de hoje. Eu quero te deixar algo muito simples. Hoje ou amanhã, já sabes, coloca na tua agenda, porque senão já sabes o que é que vai acontecer no meio da correria. Eu quero que tu pares 5 minutos e tu converses com o teu corpo. Faz algumas perguntas. O que é que tu estás a tentar me dizer neste momento? Onde é que eu sinto mais tensão? Qual é a parte do corpo que me está a pedir atenção? O que é que eu tenho ignorado há demasiado tempo? E depois toma uma ação, faz alguma coisa por ti. Dependendo da resposta que o teu corpo der, talvez seja descansar, talvez seja parar de trabalhar mais cedo, talvez seja alongar o corpo, fazer respirações profundas, ou marcar aquela consulta, ou fazer aqueles exames que andas a adiar há tantos meses. Mas faz alguma coisa que mostre ao teu corpo: eu ouvi-te, eu cuido de ti, eu amo-te, eu honro-te. E se tu pudesses ficar só com 3 coisas deste episódio, eu gostava que fossem estas. A primeira é que nós normalizamos viver em tensão durante tanto tempo que começamos a acreditar que certas situações ou alterações no nosso corpo são normais. A segunda é que o nosso corpo fala connosco antes de chegar ao limite. Ele vai dando pequenos sinais e muitas vezes nós só ouvimos quando esses sinais começam a gritar. E a terceira é que ouvir e respeitar o teu corpo também é uma expressão de amor próprio. Não é egoísmo, não é fraqueza, é cuidado, é respeito e principalmente é honrares a mensagem que o teu corpo te está a tentar entregar. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo.
E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!